Oi, gente, cheguei! Um bom dia, boa tarde, uma boa noite para vocês, meus amores. Eu sou a Maga e esse é o Pode Tá. E o primeiro convidado do Pode Tá de hoje, ele é escritor, poeta e conselheiro do que mesmo? Do Conselho Municipal de quê? Um Conselho Municipal de Políticas Culturais de Itabaiana. Da cidade de Itabaiana. Eu estou falando de Horácio Honorato. Bata o leque pra ele! Uhul! Amigo, bem-vindo. Muito obrigado, gente. Na verdade é o seguinte, além dele ser tudo isso, ele é roteirista também desse projeto, tá certo? Junto com a Vangora. Amigo, bem-vindo. É um prazer, viu, estar com você. Muito obrigado, pessoal. É uma honra dividir a cadeira aqui, né, no podcast Pode Tá, com a Maga, esse ícone, esse símbolo da nossa cultura LGBT itabaianense, né, como bem dito por ela. Eu sou roteirista aqui do projeto, eu ajudo os demais colaboradores na produção dos roteiros, das pautas, na pesquisa. E hoje, que a gente vai falar, está muito baseado no que é trazido por esse livro aqui, pessoal. A gente vê que é um livro de várias siglas. Horácio, você é um especialista nesse assunto de siglas, né? É um grande conhecedor, é um grande pesquisador. Eu não sei de nada, às vezes eu esqueço até meu nome, esqueço as siglas do meu nome também. E todos os movimentos, em todas as épocas, surgiram siglas diferentes. Até eu me confundo de tanta sigla. E o que a gente vê aqui nesse livro fala sobre a inclusão, né? Da diversidade, é um guia de inclusão e diversidade. Esse livro foi publicado pelo Senado Federal, Sim. certo? E serve para o biênio de 2025 e 26. E foi uma coisa que a gente viu no nosso episódio anterior, né? Na sketch anterior, a gente falou sobre a construção da sigla LGBT+. Os movimentos LGBTs, eles vão surgindo com o tempo, justamente com a ascensão dos movimentos lésbicos, junto com os movimentos feministas também, transexuais, das travestis, dos próprios bissexuais também, em busca de reconhecimento. A sigla vai crescendo. E novos movimentos, e novas políticas, e novas pessoas vão se entendendo diferente e vão crescendo essa sigla cada vez mais. Por isso ela é quase uma organela viva. Depois do GLS, que foi as primeiras siglas que surgiram, né? A primeira bem popular antes da década de 90, já nos Estados Unidos, e chega aqui no Brasil por volta dessa época de 1990 para os anos 2000, a gente tem em 2008, lá em Brasília, como você trouxe na última sketch, o primeiro Congresso Nacional de LGBT, né? Aí já incluso as siglas BIT, de bissexual e transexuais e travestis, né? E mudou para LGBT por conta dos movimentos lésbicos e feministas para dar força e empoderar essas mulheres dentro da própria comunidade. O L de lésbicas, magras, também é trazido para frente da sigla, né? Encabeçando a sigla LGBT, por uma questão de consideração ao trabalho e à luta que as mulheres lésbicas tiveram durante os surtos de AIDS. Não só no Brasil, mas em todo o mundo. Mas aqui no Brasil também tem um destaque muito grande para isso. Né? Então, elas estavam ali encabeçando a luta junto ao lado de pacientes gays com AIDS ali, que era a doença, foi uma das grandes doenças do século passado, né? Conhecido como câncer gay, por exemplo. Então, por essa consideração, em homenagem às lutas dessas mulheres, também foi trazido o L pra frente. E aí a gente tem, pós 2008, essa oficialização da sigla LGBT. Né? E o mais vem para somar essas outras identidades, essas outras descobertas e sexualidades que compõem todo. Essas entidades são assim, identificação, as pessoas que se identificam, é isso? Eu, por exemplo, G de gays, lésbicas, de bissexuais, né? Sim. Não seria tipo bissexuais e gays, não seria a mesma coisa? Não, tá aí uma diferença muito grande. Explica a diferença, querido. Vamos lá. Vamos lá, preciso tomar água, que é muita coisa pra mim. Trabalha essas questões, quando a gente pesquisa essas questões, a gente entende lésbicas e gays dentro de uma mesma esfera. Lésbicas não seria gay feminino? É um movimento homoafetivo, né? Você se atrai não pelo que é hétero é diferente, certo? Mas você se atrai do que é homo, que é igual. Ou seja, uma lésbica se atrai por outras mulheres, cis ou trans. Um gay se atrai por outros homens, né? Cis ou trans. Um bissexual, ele tá... e aqui quando a gente fala de atração, a gente não quer falar só de sexual. É atração afetiva e ou sexual. Então a gente tá falando. E não tem nada a ver com o sexo da pessoa também, né? Isso? Não, é baseado no gênero da pessoa. Sexo e gênero são coisas diferentes. Tá. Então, gays vão se atrair por homens, a identidade masculina. Lésbicas vão se atrair por mulheres, essa identidade feminina. E bissexuais se atraem por ambos os gêneros, tanto homens quanto mulheres cis ou trans.
Quando a gente se fala de sexo biológico, a gente está falando do cromossomo, de taxonomia, do que você nasceu. Se você nasceu com o cromossomo XY, você Sim. é macho. Uhum. E se você nasceu com o cromossomo XX, você é fêmea. E entre esses dois, a gente ainda tem o intersexo. O que é isso? Intersexos são os indivíduos que nascem com os dois sexos. Hoje não se pode falar mais hermafrodita, não é isso? Hermafrodita. É intersexo. É intersexo. Por que é que o intersexo? Por que mudou? Porque tá entre o sexo. Inter. Hermafrodita é uma palavra antiga que justamente caiu em desuso. A gente não usa mais para se referir a esses indivíduos. Vem cá, Horácio, bissexual. Já ouvi falar que os bissexuais são pessoas que talvez, né? São as pessoas que mais sofrem, que não sabe com quem fica às vezes, dá uma confusão na cabeça, não sabe se gosta de homem, não sabe se gosta de mulher, né? É 50% ou não. Ou também, outros dizem que é quando uma plantação tá na seca, a outra tá florida. É verdade? Vamos lá. Bissexualidade não quer dizer que você gosta de 50% de homem e 50% de mulher. Tá. Você sente atração afetiva ou sexual por ambos os gêneros. Então não existe essa de 50 a 50. É uma questão de como você se sente confortável naquele momento, certo? Pessoas sentem atração afetiva ou sexual por ambos os gêneros. E essas três que a gente falou, lésbicas, gays e bissexuais, são orientações sexuais, certo? É como você se sente atraído por alguém, certo? É uma questão de sexualidade. É como eu me sinto em relação aos outros. Quando a gente vai pro T de transexuais, travestis... Deixa eu te dizer uma Aí são coisa. questões de gênero. Deixa eu te atrapalhar uma coisa. Bissexuais gostam de homens e de mulheres. Isso. Eu acho que eu sou bissexual, não. Eu sou gay mesmo. Bora-se embora. Trans. Veja só, tem uma... Qual a diferença? É a mesma coisa, Horácio. Por exemplo, é trans e travesti. O termo trans e travesti se refere à mesma identidade de gênero, ou trans e travestis são identificações sexuais diferentes. Maga, quando a gente fala do T, da sigla LGBT, ele é cheio de significado, vamos dizer assim. Que eu não tenho tanta propriedade para falar para você. Eu posso passar aqui de forma superficial para os nossos ouvintes do podcast hoje, sim, mas certo. eu creio que tem uma pessoa com mais propriedade para vir por aí, né? Você pode falar pra gente qual é essa pessoa que vai vir? Com certeza, meu amor. Gente, em breve, ela, a mais bela entre as belas, né? A dona, posso dizer a porra toda, não sei. A dona do projeto, a minha chefe. Vangora Lince, gente, ela estará com a gente. Aguarde, porque ela vem trazendo assim muitas novidades. A gente vai interagir aqui nesse estúdio e ela tem propriedade para falar sobre o termos, né? O que é mulheres trans, o que é travesti, inclusive o que é drag queen. Ela pode distinguir, diferenciar esse tema. Então, aguarde. Não é isso, amigo? Isso. Mas para não deixar vocês na expectativa, a gente vai falar só um pouquinho. Para poder falar sobre esse assunto, dar só uma prévia do que a Vangora vai trazer pra gente depois, a gente vai precisar voltar à ideia de macho e fêmea, que é aquela questão do sexo biológico. Uma pessoa trans, né, um homem ou uma mulher trans, ela nasce com um sexo biológico, vamos dizer que ela nasceu XY, ou seja, macho, com a genitália, com glândulas, com tudo que se refere ao macho, à taxonomia macho, e ela, no decorrer da sua vida, foi se entendendo com uma identidade feminina. Além do corpo, é toda a identidade que constrói. Toda a identidade que constrói a figura masculina, que constrói o homem. Entendeu? Ela não se identifica com nada disso. E aí ela vai entendendo, vai se entendendo e se identificando com a persona contrária. Né? O mesmo acontece com pessoas, né, homens trans, que nascem biologicamente. Eles têm o cromossomo XX, né? Nasce com sexo biológico. Com sexo fêmea. Fêmea. E ao decorrer da sua vida... Não se identifica com o sexo que nasceu. Isso. E com a identidade que lhe foi imposta. Então, meninos gostam de azul, de carrinhos. Meninas gostam de bonecas. De rosa. Né? Então tudo Meninos isso é jogam bola, construção tá. da identidade, certo? E aí ela não se identifica com essa identidade e acaba indo, migrando, né? Para pessoas, para homens trans, para mulheres trans, certo? E por aí vai. As pessoas que se identificam com essa identidade que foi construída desde a infância, Sim. que é o que a gente chama de homem ou mulher cis, que é a pessoa que se identificou igual a do seu sexo biológico, né, macho ou fêmea, e a gente tem a pessoa trans, que é a pessoa que não se identificou com, foi transicionando ao longo da vida. Né? O que é QA?
Primeiramente, vamos pro que. Tá, porque ele Certo. tá. O que, ele tá pra se referir a queer. É um termo que abrange todo mundo. É genérico. Que abraça. É tipo coração de mãe. Tá. Cabe sempre mais um. Tá certo. Ele é um termo pra se referenciar a pessoas que não se encaixam no padrão social de gênero, de sexualidade, nesse padrão heteronormativo, Uhum. né? E ele tá aqui pra abraçar todo mundo. E o A é de assexuais. Assexuado. Que é sexual. Eu acho que eu já fui Assexuais. assexuado na vida, mas eu acho que eu já fui transtornada na vida, quando eu achava que eu era assexuado. O que é assexuado? Uma pessoa assexuada. Assexuais são pessoas que não possuem atração sexual. Simples. A é prefixo de negação. Tá. Não gosta de fazer o balacobaco. Podem manter relações afetivas com homens, com mulheres, mas essas relações geralmente não são sexuais. Tudo certo. Não precisa do sexo, mas a gente precisa amar, né? E nós estamos chegando ao fim do nosso primeiro episódio. Vinha aí muitos babados. E qual a mensagem, o que é que você tem a dizer os nossos seguidores, né, que estão nos assistindo? Falar sobre questões de gênero e sexualidade é sempre uma responsabilidade imensa, certo? É sempre uma questão de propriedade, de lugar de fala, entre muitas outras questões. Por isso que se a gente cometeu qualquer errinho durante a gravação desse vídeo, eu peço a vocês que coloquem no comentário, esclareça pra gente. Até porque a gente parte de um aporte teórico, mas em interpretação, às vezes uma palavra errada que a gente traz, é sempre importante vocês retificarem pra gente, para que a gente possa também trazer a informação correta. Minha mensagem final é simples. Eu acho que a liberdade ela tem que ser vivida e as pessoas precisam se entender, se aceitar e viver de forma livre e respeitosa. Claro que todo mundo precisa respeitar todo mundo. Eu não posso impor as minhas vontades, os meus quereres em cima de ninguém, certo? E a gente tá aqui para esclarecer dúvidas e também para informar. Horácio, quero agradecer a você, né? Todo mundo do Pode Estar, né? Todo mundo mesmo, né? Nós três. Mas, enfim, mas aqui a gente brinca um pouco, mas é sério. Enfim, na verdade, é uma grande honra ter você como amigo, ter você aqui nesse espaço que é meu, que é seu, que é nosso, né? Você trouxe os conhecimentos, compartilhou. Eu aprendi um pouco dos conhecimentos, eu tenho certeza que os nossos seguidores também aprenderam. Foi super esclarecedores, porque a gente precisa de mais informações, a gente precisa de mais esclarecimentos, né? E você como escritor, como poeta e artista, né? Foi uma honra ter você aqui neste espaço. Gente, muito obrigado. Próximos episódios, Van Gogh estará conosco, né, diretor? E é o que tem para hoje. Um beijo no ombro porque galinha não tem asa. Ou um beijo no ombro porque galinha não tem... Um beijo na asa porque galinha não tem ombro. E esse foi o nosso Pode Tá. Esse foi o nosso Pode Tá. Beijo da Maga. Fui!